Olá, irmãos e irmãs, que alegria, estamos aqui mais um dia para refletirmos junto a palavra do Senhor. O Senhor hoje nos dá mais uma oportunidade de ouvir a palavra, de refletir a vossa santa palavra. Gostaria nesse momento de agradecer ao Senhor por essa graça, agradecer a você que está ouvindo este vídeo, que você possa receber com alegria, que você possa compartilhar esse vídeo com mais irmãos. Amém? Antes de tudo, irmão, convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e pedir ao Espírito Santo de Deus que possa fazer presente neste lugar. Vinde Espírito Santo, Pai amado, Pai querido, quero nesse momento vos bendizer, vos agradecer pelo que és e pelo que faz, Senhor. Eu quero nesse momento, Senhor, me colocar à sua disposição. Eu quero ser o seu profeta, Senhor. Eu quero ser a sua boca nesse momento para chegar até meus irmãos. Eis-me aqui, Senhor, peço ao vosso Santo Espírito que possa conduzir todo este momento. Que o Senhor possa me usar como instrumento de vossa graça, Senhor Jesus. Eu quero nesse momento pedir por todos que irão receber esta palavra, que essa palavra possa ser sinal de salvação, sinal de conversão, sinal de exortação, que possa conduzi-los, Senhor Jesus, na vida de cada um deles. Tudo isso eu peço em nome de vosso Filho Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que alegria estarmos hoje aqui, mais uma vez, para refletir a palavra do Senhor. A palavra de hoje é de Oséias 8, de 1 a 4. Essa palavra foi me direcionada pelo próprio Deus, irmão. Não fui eu que escolhi. O Senhor, nesta manhã, nesta madrugada, me deu essa palavra para nós refletirmos. É a palavra que você precisa ouvir, é a palavra que eu preciso ouvir, é a palavra que Deus quer falar, que Deus quer comunicar a cada um de nós. Amém? A palavra diz assim: violação da aliança. O inimigo precipita-se como águia sobre a casa do Senhor. Porque violaram minha aliança e transgrediram minha lei. Clamam a mim: meu Deus, nós te conhecemos. Israel, Israel rejeitou o bem. O inimigo persegue, constituir o reis sem minha aprovação. Palavra do Senhor. Irmãos, Deus me coloca em meu coração hoje para nós refletirmos sobre esta palavra. E gostaria, nesse mesmo sentido, refletir sobre quando a palavra fala: o inimigo precipita-se como água sobre a casa do Senhor. Isto é, ou seja, irmão, nós vivemos uma batalha, um combate espiritual. Nós que nos colocamos, nós que dedicamos, nós que estamos seguindo o Senhor Jesus, nós que decidimos virar as costas para o pecado e seguir novos passos, dar novos passos rumo à salvação, rumo à conversão, rumo à vontade de Deus. Se prepare, nos preparemos para enfrentar as batalhas espirituais. A palavra é bem clara hoje. O inimigo precipita-se como a águia sobre a casa do Senhor, ou seja, o inimigo ele ataca, o inimigo ele faz as suas manobras, ele lança as suas tentações, ele faz as suas investidas na vida, na casa, na história, no pensamento, no coração, na fé de todos aqueles que decidem fazer a vontade de Deus. Nesse mesmo pensamento nós temos respaldo, fundamentação na própria palavra, quando Paulo nos diz que a luta não é contra seres humanos, mas a luta não é com sangue e a carne, mas a luta é contra principados e potestades desse mundo, contra os anjos das trevas. Então Paulo deixa bem claro, meus irmãos, que há uma batalha espiritual, há uma batalha real, há uma luta invisível que nossos olhos físicos não conseguimos ver. Mas a palavra nos diz, 1 Pedro nos fala que o inimigo, Lucifer, ele ruge como leão em busca de quem possa devorar. Mas a mesma palavra nos coloca uma promessa:
se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, meus irmãos, nesse mesmo pensamento que nós vivemos uma batalha espiritual, gostaria de conversar um pouquinho, de refletir um pouquinho sobre Lucifer, né? Sobre o inimigo de nossas almas. O que levou Lucifer a perder o céu? Nós conhecemos a palavra. Lucifer, poderíamos colocar ele como ele era o general do céu. Ele era o anjo especial, o anjo amado de Deus, né? Mas Lucifer, motivado pela sua soberba, motivado pelo seu orgulho, pela sua autossuficiência, não conseguiu lidar com isso. Não conseguiu ser apenas um líder. Ele queria mais. Motivado pelo orgulho, ele queria construir uma casa acima da casa de Deus. Ele queria ser maior do que o próprio Deus. Ele queria destacar do que o próprio Senhor, onipotente, onipresente e onisciente. O que aconteceu, meus irmãos? Lucifer perdeu o céu. Lucifer corrompeu uma grande parte dos anjos do céu e veio para a terra. Perdeu o céu, perdeu o seu lugar ao lado de Deus. Neste mesmo pensamento, eu quero dizer a você, aí que está a batalha espiritual, meus irmãos. Aí que está a luta, aí que está a razão dessa luta dos anjos das trevas com os anjos de Deus para destruir a sua e a minha vida. Porque Lucifer sabe que ele perdeu o céu e ele também sabe que existe um céu esperando cada um de nós. Existe uma casa que foi ganhada pelo próprio Cristo para cada um de nós. Ele sabe, se ele nos atacar, se ele jogar os seus laços e nos pegar, nós vamos perder essa casa. Ele sabe também que Deus te ama, que Deus me ama. E se ele conseguir nos atingir, escuta bem, se ele conseguir nos atingir, ele vai atingir, ferir o coração de Deus. Porque Deus vai sofrer em ver os seus filhos amados sendo dominados, sendo corrompidos pelo próprio inimigo. Porque eu tenho certeza absoluta, meu irmão, e a palavra confirma isso. O inferno não foi criado para nós. O inferno foi criado para Lucifer, para o inimigo de nossas almas. O céu, o paraíso, a casa celestial foi criado para mim, para você, para cada um de nós. Por isso que isso deixa, essa ideia, essa verdade deixa Lucifer furioso. Por isso que ele quer lutar, usar todas as suas armas para nos tirar da presença de Deus. Uma das armas poderosas que ele usa, irmão, poderosa que ele usa para nos tirar da presença de Deus é o pecado. O pecado é algo, é uma ferramenta, podemos dizer assim, poderosa que o inimigo tem usado para nos tirar dessa presença, para nos tirar o céu da nossa possibilidade. Ele nos atinge a cada dia com as propostas das vidas pecaminosas. Por quê? Porque ele é astuto, ele é cauteloso, ele é inteligente, como eu dizia, ele não é um anjo qualquer. Às vezes você diz, não, o ministro Gervânio está valorizando o inimigo. Não, eu estou colocando para você que você tem que conhecer o inimigo que você irá combater. Por exemplo, se um exemplo prático, se um time de futebol, quando vai jogar contra o seu adversário, primeiramente, eles vão conhecer qual é as capacidades do seu adversário, não é verdade? Quais são as suas capacidades, em que áreas são melhores, em que posição ele joga, e vai tentar ver quais são também as suas falhas. Então, é uma forma hoje, a palavra quer nos colocar essa reflexão para nós entender com quem que nós estamos lutando e com as armas que nós temos que usar para vencer, irmãos. Para vencer o inimigo de nossas almas. Como eu dizia, a ferramenta principal que o inimigo usa é o próprio pecado, que está fundamentado na soberba, que foi o pecado dele, no orgulho, na autossuficiência, na inveja, na mesquinhez,
no apego às coisas deste mundo. Esta é a grande ferramenta que o inimigo nos usa, nos ataca. O excesso de trabalho, o excesso em tudo que nos faz dependentes, é uma forma de ele nos dominar, é uma forma de ele nos fazer cegos e mudos. Irmãos, o pecado, como eu dizia, é a ferramenta mais forte que o inimigo nos atinge. Porque ele sabe, quando nós pecamos, nós ficamos de três formas, irmãos. Ficamos fracos, ficamos sujos e ficamos sozinhos. E uma vez fraco, sujo e sozinho, nós não temos força para vencê-lo. Então, como profeta do Senhor, eu quero nesta manhã, meu irmão, profetizar na sua vida conversão, mudança de vida. Que você possa não deixar se dominar por essa falsa verdade que o inimigo vem colocando, porque ele é astuto, ele nos apresenta um brilho que não existe. Ele apresenta uma realidade mascarada, irmãos, camuflada que não existe. Podemos comparar o pecado como um anzol, como uma isca muito bonita, muito gostosa. Quando o peixe come, ele é fisgado. O pecado é dessa forma, irmãos. O pecado é desse jeito. De que forma, Giovanni, de que forma eu consigo vencer? Essas são as ferramentas dele. Quais são as ferramentas que eu posso usar para vencer o inimigo de nossas almas? Jesus nos ensinou na sua palavra. Ele dizia para os seus discípulos todo momento: orai e vigiai o tempo todo. Orai e vigiai. Porque se nós não oramos, não vigiamos, irmãos, nós não fechamos as brechas. E se nós não fechar a brecha, o inimigo vai destruir, como diz a palavra, a nossa casa, a nossa vida, a nossa história, a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa fé, enfim. Ele vai destruir todo o nosso ser. Porque o inimigo, ele é tão astuto, irmão, que ele não entra na nossa vida de uma vez. Não, não. Ele entra por pequenas gretas, por pequenas brechas, por exemplo, por pequenas migalhas que nós jogamos para ele entrar. Nós jogamos pequenas migalhas. Hoje ele chega, a gente dá uma oportunidade. Amanhã a gente chega, hoje ele chega, a gente dá o farelo de um pão. Amanhã ele chega, a gente dá o pão. Outro dia ele chega, a gente dá o pão e o café. Vocês entendem as brechas? Outro dia chega, você dá um prato de comida. Outro dia chega, irmão. Outro dia ele vai chegar na sua casa. Já não vai pedir mais licença, ele vai sentir que a casa é dele. Aí que ele vai chegar, não vai levar só o prato, mas ele vai arrastar toda a sua mesa. Ele vai levar todo o seu banquete, destruir toda a sua vida. Irmãos, que possamos, através dessa palavra, pedir o Espírito Santo de Deus que nos convença que nós vivemos uma batalha espiritual. Pedir o Espírito Santo de Deus que nos ajude a ter essa visão espiritual, com a luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra o inimigo de nossas almas, irmãos. Nós temos que a cada dia fechar a brecha, orar e vigiar o tempo todo. Esse negócio, irmão, de orar uma vez por semana, eu vou à igreja todos os domingos, eu não estou protegido. Eu não vou conseguir me proteger unindo com o Senhor, aproximando do Senhor apenas uma vez por semana, porque o inimigo ele é astuto, como eu disse, ele vem todos os dias. 1 Pedro fala que ele está em busca de quem possa devorar, ele ataca, os seus ataques são diários, não são semanais. Então nós temos que nos fortalecer diariamente, irmãos. Vocês conseguem entender isso? Por isso que Jesus dizia: meus filhos, orai e vigiai o tempo todo. Porque o dia que você não orar, o dia que você não vigiar, é nesse dia que o inimigo vai investir em você. E se você estiver desprotegido, se você não estiver escoltado, não estiver
blindado pelo meu Espírito e pela força do Pai, você não resistirá. Agora, se você estiver repleto do Espírito, se você estiver unido à palavra, se você estiver unido a mim, você vai dizer o que a palavra promete. Resistirá ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Mais um vídeo, irmão. Não quero me estender muito, já estamos em 15 minutos. Eu quero, nesse momento, orar por você, para encerrar esse vídeo, dizer: Pai amado, Pai querido, eu quero nesse momento orar por todos os irmãos e meus irmãos, por todos os irmãos, meu Pai, que está ouvindo, recebendo essa palavra. Que o Senhor possa, com seu Santo Espírito, abrir os olhos espirituais para que eles possam entender que há uma batalha, há um combate, há o inimigo querendo nos devorar, querendo nos tirar da presença de Deus. Que o Senhor, com o vosso Santo Espírito, possa nos convencer do nosso pecado, Senhor. Que Ele nos faz fracos, pequenos e sujos, que possamos virar as costas para Ele em nome de vosso Filho Jesus. Que a partir de hoje nós possamos, Senhor, nos colocar à disposição do vosso reino. Que possamos vos servir com alegria, com amor. Nos dê, Senhor, disposição na missão. Nos dê força, nos dê capacidade para nós vencer as investidas do inimigo contra nossas almas. Que nós possamos um dia gozar, aproveitar, enxergar e ver a casa que nos espera. Contemplar a face do Deus vivo. Encontrar com o vosso Filho amado que nos espera na eternidade. Amém, irmãos? Que alegria, que graça mais um dia estarmos aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua história. Que o Senhor seja a sua força, que o seu Espírito se vos conduza a cada dia, que possamos a cada dia estar próximo do Senhor, ouvir a sua voz. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.